Olá, amigos! É com muito orgulho que hoje apresento uma parte muito importante da história da nossa gloriosa Polícia Militar. O registro do início da carreira de um jovem oficial que mais tarde se tornou o melhor secretário de Segurança Pública que São Paulo já teve. O homem que em 2009 não teve medo de trazer a rota de volta às ruas, combatendo as facções criminosas e os mais perigosos criminosos. O meu grande amigo, Dr. Antônio Ferreira Pinto. Eu queria enviar minha saudação ao 31º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Ourinhos, pelo aniversário que ora se transcorre, é o 32º aniversário da unidade. É uma unidade que eu tenho muito carinho e tem muita história, porque o início da história começou comigo como segundo tenente. Eu fui designado, em razão de ser o mais moderno oficial do batalhão sediado em Bauru, a estruturar, a criar a 4ª Companhia de Ourinhos. Essa 4ª Companhia nascia de 9 municípios, uma área compreendendo 9 municípios da região de Assis e 8 municípios compreendendo a região de Botucatu, a 6ª Companhia Independente. Era uma área muito extensa que ia de Itaguaí até Palmital. E nós começamos numa sala, numa delegacia de polícia, na Rua Amazonas, número 80, com muita dificuldade. Eram apenas 3 mesas, um sargenteante, um almoxarife e o comandante da companhia. E ali nós fizemos um trabalho inicial, sensibilizamos o prefeito, e as condições que nós trabalhávamos eram muito precárias, e foi alugada uma casa na Avenida Jacinto Ferreira de Sá, às expensas da prefeitura, que também reclamava muito da parte financeira, o que fez com que a Polícia Militar alugasse uma casa em melhores condições, na Rua Paraná, número 679, onde a companhia ficou por aproximadamente 8 anos. Nesse interregno, nós levamos para Ourinhos o serviço de rádio patrulha, que até então não existia em cidades de porte médio como Ourinhos, e fizemos um trabalho muito grande para aumentar o efetivo da companhia, até que nós recebemos a visita do comandante-geral da Polícia Militar, coronel do Exército, Torres de Melo, que numa conversa informal com o prefeito perguntou o que o município poderia oferecer para nós criarmos um prédio, construirmos um prédio para a sede de uma companhia. E o prefeito Rubens Bortolossi, de bom grado, ofereceu na época 150 milhões de cruzeiros, a moeda corrente da época, bem como o serviço de terraplanagem e parte da mão de obra. O Serviço de Engenharia da Polícia Militar projetou uma unidade, como ela existe hoje, já com vistas a se transformar num futuro próximo batalhão. Até porque o batalhão existente na época era o de Sorocaba. Em toda essa região da Sorocabana só existia um outro batalhão em Presidente Prudente, o 18º Batalhão. E as condições eram propícias para que a companhia fosse construída em Ourinhos, buscando futuramente ser um batalhão. O terreno foi doado próximo a Raposo Tavares, ali foi projetado, foi construído e, posteriormente, acabou sendo a sede do 31º Batalhão da Polícia Militar. Eu comandei a 4ª Companhia desde segundo tenente, 20 de setembro de 1970, até o dia 10 de outubro de 1979, quando prestei concurso para o Ministério Público e deixei a corporação. E com muito orgulho, na placa que existe na frente do quartel, está lá o nome do capitão Antônio Ferreira Pinto. Eu não sabia que os desígnios de Deus me fizessem um dia secretário da Segurança Pública, mas sempre tive muito orgulho desse período que eu passei em Ourinhos, em que nós construímos um batalhão que futuramente acabou sendo um batalhão da Polícia Militar. Eu queria ressaltar que durante todo o meu período lá não teve um soldado meu que foi réu em nenhuma ação por violência, por lesão corporal, por homicídio, por qualquer excesso. Durante os 9 anos eu não tive um policial sob o meu comando que acabou respondendo a algum processo na Justiça Civil ou na Justiça Militar. Trabalhei com 4 comarcas, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Piraju e Fartura. Havia na época um efetivo de 190 homens, que era bastante reduzido,
e nós sempre demos conta do recado com meios precários de comunicação, de transporte. As estradas eram todas de terra. Para se ir até Itaguaí, por exemplo, a gente tinha que ir com um jipe e levar 1 galão de gasolina, porque o combustível não dava para ir até Itaguaí, Fartura, Sarutaiá, Timburi e voltar para Ourinhos. Então eram 2h30, 3 horas para poder visitar e conversar com um soldado que estava destacado em Itaguaí, Itejupá. E o soldado naquela época era tudo. Ele era o policial, ele era o parturiente, ele era o benfeitor da cidade. Vários policiais militares lá tinham assim 15, 20 crianças que eram batizadas por eles, porque eles representavam a autoridade. Essas cidades, Itejupá, Timburi, Itaguaí, Óleo, Manduri, essas cidades não tinha delegado, não tinha nada. A única presença do Estado era um policial militar, 2 policiais militares, às vezes 4, dependendo das possibilidades do efetivo. E hoje a unidade está bem estruturada, né? Tem uma companhia em Santa Cruz do Rio Pardo, tem uma companhia em Piraju, e naquela época só havia um 2º tenente. Não havia nenhum outro oficial para cuidar de toda aquela extensa região. Houve uma época, quando eu mudei para São Paulo, que fiquei sabendo que por uma decisão absolutamente arbitrária e sem nenhum critério, o batalhão não seria mais sediado em Ourinhos, mas sim em Assis, por influências de ordem político-partidária. Eu fiquei sabendo acidentalmente, porque fui a Ourinhos a passeio, e me disseram que o batalhão não seria mais sediado na cidade de Ourinhos, e que o assunto devia ser tratado, estava sendo tratado de uma forma muito confidencial. Eu me dirigi ao prefeito, disse que havia uma decisão da Polícia Militar de instalar o batalhão em Assis e não em Ourinhos, e fizemos todo um trabalho político aqui em São Paulo. Eu já residi em São Paulo, com os prefeitos da região, junto ao governador Franco Montoro, junto ao secretário da Segurança Pública, que na época era Michel Temer, junto ao secretário de Planejamento, que era José Serra. Foi a oportunidade que eu conheci o José Serra, e todos disseram que a decisão seria da Polícia Militar. Nós tínhamos todos os argumentos para mostrar que, estrategicamente, logisticamente, o batalhão deveria ser em Ourinhos. E, ao final de muita resistência, com muitas lutas internas, a Polícia Militar acabou voltando atrás e teve uma decisão que, a meu ver, satisfez todas as partes, criando um batalhão em Ourinhos e um outro batalhão em Assis. Eu enfatizo que a decisão era absolutamente técnica. A companhia de Assis estava sediada num grupo escolar antigo, adaptado para uma companhia de policiamento, ao passo que Ourinhos tinha a estrutura que tem hoje, já prevendo a instalação de um batalhão. Tenho muitas saudades, né? Foi um tempo assim muito gratificante da minha vida, né? Eu acabei abandonando um curso de economia que eu fazia em Bauru, por ser o mais moderno, acabei tendo que ir para Ourinhos. E aí, Deus escreve certo por linhas tortas, eu não tinha outra opção a não fazer uma faculdade de Direito em Jacarezinho, que é uma cidade, é uma faculdade das melhores do ranking do Enem, do Ministério da Cultura e Educação, a Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, Jacarezinho. É uma faculdade excelente, e eu acabei fazendo direito lá por força das circunstâncias. Foi essa faculdade que me possibilitou prestar concurso para promotor e voltar a ser promotor em Santa Cruz do Rio Pardo. Fui promotor durante 4 anos em Santa Cruz do Rio Pardo e quase 1 ano promotor em Ourinhos, mas eu vi que eu tinha muita amizade, muita ligação, e não teria como crescer profissionalmente. Mas também nunca imaginaria que esse crescimento ia redundar em ocupar 2 cargos de secretário de Estado, na Secretaria da Administração Penitenciária e depois, em continuidade, na Secretaria da Segurança Pública, e ainda passar de um governo para o outro, né? Eu comecei com José Serra e ainda fiquei 2 anos com Geraldo Alckmin. Então, realmente tudo isso era muito um simples 2º tenente, comandante interino da 4ª Companhia de Ourinhos, né? Era utópico imaginar que
que o destino tinha me reservado tantos passos, né, e tanto sucesso na carreira. Mas sempre que eu faço um retrospecto da minha vida, Ourinhos está sempre presente, né? Porque tudo começou lá. Tudo começou com trabalho, com vibração, com muita garra, não só da minha parte, mas como dos 2 sargentos que trabalhavam comigo, os 42, 43 soldados que tinha na cidade de Ourinhos. Era um efetivo extremamente precário, ninguém queria ir para Ourinhos ou região, porque é uma região muito carente, né? Os municípios são muito pobres, Olhos, Sarutaiá, Timburi, Itaguaí, são fartura. Acabei sendo promotor em fartura, minha primeira entrância foi em fartura. Então, sempre convivi com a Polícia Militar como promotor, tanto em fartura, como em Santa Cruz do Rio Pardo, como Ourinhos, antes de vir para a capital. E aqui na capital acabei empunhando essa bandeira para que a Polícia Militar fizesse uma revisão da sua decisão e acabasse entendendo que a sede do batalhão deveria ser realmente em Ourinhos, por justiça, por mérito, por localização geográfica, por uma série de fatores, né? E eu acabei sendo providencial nessa luta que muitos poucos sabem, né, de toda essa luta. Quem sabe atualmente lá é o Tenente Roberto, hoje é tenente-coronel aposentado, reside em Ourinhos. Ele era 2º tenente, foi ele quem me confidenciou que o batalhão não seria lá e me possibilitou toda essa luta, no bom sentido, e houve realmente um chamamento à razão. E hoje é essa realidade que nos orgulha muito. Nessa minha trajetória, eu me permito lembrar de 2 episódios que enalteceram muito a Polícia Militar. Um deles foi a morte do cabo Monteiro, que era comandante do destacamento de Santa Cruz do Rio Pardo, e em razão de um assalto à Caixa Econômica, ele perseguiu os assaltantes e, em razão de uma chuva muito grande na estrada de terra que ligava São Pedro do Turvo a Santa Cruz do Rio Pardo, ele alcançou os assaltantes e, ao final, acabou sendo baleado e morto no cumprimento do dever. O cabo Monteiro é um dos heróis da 4ª Companhia sediada em Ourinhos e que tem certeza que o batalhão saberá reverenciá-lo como um herói do batalhão, do 31º Batalhão. E o outro episódio, uma ocorrência na aviação Garcia, numa parada do ônibus, foi solicitada uma guarnição da Rádio Patrulha, uma vez que havia um indivíduo muito violento. Lá, o soldado Múcio, a guarnição da Rádio Patrulha, se deslocou e o soldado Múcio, como encarregado, ao abordar os integrantes do ônibus, foi surpreendido por 2 indivíduos armados que solicitaram a arma dele. Ele disse que podiam atirar, que a arma ele não ia entregar. Ele não podia reagir porque o fator surpresa estava do lado dos bandidos. O soldado Múcio foi baleado, felizmente foi socorrido a tempo, mas mostrou muita galhardia, muita personalidade, muita valentia, muito preparo profissional, muito orgulho profissional, não entregando a sua arma ao bandido. Isso foi um episódio que me marcou muito. E depois soube que a filha dele foi policial militar e teria trabalhado também na sede do batalhão de Ourinhos. Esses 2 episódios marcaram muito a minha trajetória nos 9 anos que eu tive o prazer de comandar uma companhia que, ao final, acabou sendo a sede de um batalhão, e um batalhão muito respeitado em toda a comunidade, em toda a região. Eu sempre tive contato com promotores, com juízes, como secretário da Segurança Pública, também com os delegados de polícia, e todos realçaram o trabalho profissional feito por essa tropa que muito engrandece a Polícia Militar. Eu queria parabenizar os integrantes do 31º Batalhão, o seu comando, os oficiais, as praças, pelo belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido em toda a região.